Olá, turma de nono ano, tudo bem? Vamos aí revisar um assunto maravilhoso, que é as orações subordinadas. Então vamos lá, vamos iniciar, que é muito fácil, tá certo? Mas temos que reforçar mais um pouquinho. Então, como nós vimos, período ele pode ser simples ou absoluto, certo? E composto. E quando temos aí um período composto, ele pode ser coordenado, e coordenado pode ser assindético, certo? Pode ser, esses períodos podem apresentar aí a sua forma assindética, ou seja, sem a utilização de conjunções, ou sindéticas, onde há, sim, um emprego delas. Então, mas o foco dos nossos estudos, no caso, nosso reforço será período composto por subordinação, e sendo aí período de subordinação as substantivas, as adjetivas e adverbiais veremos mais adiante. Então, período composto, temos aí as orações substantivas, aliás, orações subordinadas substantivas, e vimos que temos as subjetivas, objetivas diretas, as objetivas indiretas, as predicativas, as completivas e as apositivas. Veremos aí mais uma vez as características de cada uma. Então, como nós vimos, as orações subordinadas substantivas subjetivas, elas não apresentam aí o sujeito da oração principal. Ou seja, a oração principal, ela está temporariamente sem o seu sujeito, porque o sujeito dela, na verdade, vai estar na subordinada. Então, por isso aí, o nome de oração subordinada substantiva subjetiva. Subjetivo justamente porque a oração subordinada será o sujeito da oração principal. Aqui, é verdade que a exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. É verdade, certo? É verdade o quê? A exposição de fotos nas redes sociais não facilita a vida profissional. Então, como você pode ver, toda essa oração subordinada ela vai ser o sujeito da principal. Quem é a principal? O verbo ser, que está aí logo no início. Características desse tipo de verbo. Características desses verbos, dessas orações, é justamente essa questão aí de apresentar verbos em terceira pessoa na oração principal, certo? Então, a oração principal vai até onde? Justamente, desde o seu início até a conjunção que. Ok? Verbos em terceira pessoa do singular, não esqueça. Além disso, poderá vir alguns verbos em terceira pessoa do singular, sendo que estes podendo apresentar aí voz passiva. Tá certo? O que seria voz passiva? Então, voz passiva é quando aí temos o autor da ação sendo o alvo, sendo aí um agente, certo, de alguém da passiva. Então, podemos observar, sabe-se, soube-se, conta-se. Então, todos esses verbos aí apresentam-se na voz passiva, ok? Alguns verbos como convir, cumprir, eles poderão também estar em terceira pessoa. Nesse caso aí, tome cuidado, certo? Poucas vezes aparecem algumas questões, mas quando aparecerem, já que quando aparecerem, isso irá facilitar a identificação. Orações subordinadas, substantivos, objetivos diretos, nesse caso aí, você tem uma estrutura quase que completa. Por que quase que completa? Porque o complemento do verbo da oração, o complemento da oração principal não estará na oração principal, e sim na subordinada. Exemplo, os internautas querem o quê? Então você pode observar aí que suas fotos sejam aprovadas. Então, suas fotos aprovadas será o complemento da oração principal. Quem é o verbo da oração principal? No caso aí, o verbo querem, tá certo? Orações subordinadas, substantivos, objetivos, indiretas, do mesmo jeito. Você tem o sujeito, tem o verbo, e após o verbo tem a preposição, certo? Então, tome como característica que as orações subordinadas, sendo elas as substantivas, objetivas
indiretas, elas vão apresentar sempre essa estrutura. O verbo, tome cuidado, que às vezes pode apresentar aí um verbo desinencial, e mais a preposição, tudo bem? Aqui é um resumo do que foi apresentado para vocês, a estrutura da subjetiva, a estrutura da objetiva direta, como já foi dito durante a explicação de cada uma dessas, tá certo? E, por último, aí, a estrutura da subordinada substantiva objetiva indireta. Como eu disse, sempre na oração principal, sujeito, verbo transitivo indireto e, em seguida, a preposição. Orações subordinadas substantivas, predicativas. Nesse caso aqui, as predicativas, elas terão como característica quem? Justamente, elas terá como característica a presença de verbo de ligação. Verbo de ligação, ser, parecer, estar, continuar, permanecer, andar, em alguns casos, tudo bem? Então, para o nosso exemplo aqui, temos a beleza é. Certo? É o que? Como você pode perceber, esse aí é um verbo de ligação. Depois do substantivo, veio o verbo de ligação, não tenha dúvida. Trata-se de uma predicativa. Completiva nominal. A completiva nominal muitas vezes pode ser confundida, certo? Nesse caso aqui, só para... Ainda não é, certo? Nesse caso aqui, não é completiva nominal, trata-se de quê? De uma predicativa. Então, na predicativa, vou apresentar o quê? Verbo de ligação. Então, oração principal, certo? Oração principal e esta oração subordinada substantiva predicativa. Então, pode notar que predicativa. Então, você pode notar, sempre haverá um verbo de ligação. Havendo verbo de ligação, será predicativa. Tá certo? Do mesmo jeito, verbo de ligação. Tudo bem? Mas tome cuidado. Aqui é o verbo e aqui é preposição. Isso significa que é uma preposição apenas de realce. Tudo bem? Não quer dizer que esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Então, tome cuidado se após o verbo de ligação vier uma preposição. Se vier uma preposição, não quer dizer que se trata aí de um verbo transitivo indireto e podendo dar uma classificação equivocada a ela, tá certo? Na verdade, tudo isso aqui será oração subordinada substantiva predicativa. Tudo bem? Agora sim, falando sobre essa preposição expletiva ou preposição de realce, agora podemos ir para, de fato, a subordinada substantiva completiva nominal. Na completiva nominal, chama a atenção para este caso. Você terá aí o sujeito, o verbo, mais um nome. E esse nome poderá ser representado por substantivo abstrato, adjetivo e advérbio, tá certo? Então, você terá aí nessa estrutura. No caso aí, cuidado, mais uma vez, com o sujeito que não aparece na oração. Você tem sujeito, verbo, como eu falei, o nome, certo? Nesse caso aqui, esse nome está sendo representado por substantivo abstrato. Note que, para fazer essa distinção entre objetiva indireta e completiva nominal, na objetiva indireta você tem verbo e preposição. Na completiva nominal você tem nome e preposição. Aí, a partir daí é que podemos realmente classificar com segurança. Tá certo? Vamos à próxima. Tenho a sensação de que, certo? Olha aqui, mais uma vez, eu, sujeito, falei para vocês também sobre o verbo e em seguida o nome. Tudo bem? Esse nome será representado por quê? Sensação. Sensação só existe se eu sinto isso. Então, no caso, substantivo abstrato. Vamos colocar um SA aqui. Então, N, e esse N de nome vai ser representado pelo substantivo abstrato, e em seguida a
preposição. Tudo bem? Então, a isso damos a classificação de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E aí está a estrutura desta oração. Ela sempre vai apresentar esta estrutura. Você só deve tomar cuidado mesmo, é só com a questão do sujeito, porque como você estudou anteriormente, em séries anteriores, o sujeito pode aparecer ou não na oração. Exemplo disso, eu estou esperançoso de que você volte. Então, eu, no caso, aí, estou esperançoso de que? Você pode notar que tem o eu como sujeito, o estou como verbo, esperançoso como aí sendo adjetivo. Então, nesse caso, você pode notar que a segunda parte ela será classificada como oração subordinada, completiva nominal, tá certo? Do mesmo jeito, mesma estrutura, verbo, aliás, sujeito, verbo e nome. No caso, o nome aqui está sendo representado por um substantivo abstrato, no primeiro um adjetivo, nesse segundo substantivo abstrato. Então, nesse caso aí, também será uma completiva nominal. Certo? A outra, eu torço favoravelmente. Então, eu, sujeito, torço, verbo, favoravelmente, o advérbio de modo a que você estude muito. Tudo bem? Então, pode notar aí a preposição a. Então, classificação completiva nominal. Orações subordinadas a positivas. No caso aqui, sempre aparecerá aí uma palavra que precisa de uma explicação, e essa explicação ela será aí, digamos assim, um anúncio de que haverá uma explicação. Poderá vir aí 2 pontos, poderá vir também aí vírgula, tudo bem? Então, como você pode ver, a ele só interessa uma coisa. Que coisa é essa? Reconhecimento, tudo bem? A ele só interessava uma coisa, que fosse reconhecido. Então, sempre haverá aí uma palavra nas apositivas a ser explicada. A ele só interessava uma coisa. Então, temos. Note também que nas apositivas, ela tem uma estrutura basicamente completa. Como você pode ver, praticamente seria o quê? As orações subordinadas substantivas, elas apresentam uma gradação na estrutura da oração principal. Como pode perceber, o sujeito na subjetiva não estava presente. Já nas objetivas diretas, o sujeito e o verbo estava presente, apenas o complemento não estava, mas sim estava contido na subordinada. Na completiva nominal, você tem aí sujeito, verbo e o nome, era o nome que não apresentava sua estrutura completa. E na predicativa, você tinha uma estrutura quase que completa, apenas a característica ou estado do sujeito estava na subordinada. E aqui, para fechar, vinha a positiva. Ela vai apresentar uma estrutura completa, apenas uma palavrinha que vai precisar aí de uma explicação, de um esclarecimento. Tudo bem? Então, turma, era isso, certo? Uma revisão bem simples, mas que vai ajudar bastante na resolução dos exercícios que vocês acabaram de receber. Tudo bem? Qualquer dúvida, nos encontramos daqui a pouco. Tchau!